Então, shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bora e estou aqui nesta noite para ministrarmos uma palavra muito especial, uma palavra que o Eterno colocou no nosso coração. Eu não sei para quem tem que ser dito, mas espero que isso vá tocar o seu coração. E essa palavra, ela nasceu de uma recordação da minha vida. Eu não sei se você já passou por uma experiência de uma escuridão espiritual, porque é comum nós passarmos isso, né? Nós muitas vezes começamos a duvidar que o Senhor, Ele realmente é misericordioso, bondoso, que cuida de nós, que faz os milagres que tem que fazer, que toca na nossa vida, que move o mundo em direção à nossa salvação. Porque todos nós passamos por essas experiências. E eu passei por uma dessas, nos anos 90, finalzinho dos anos 90, muito dramático mesmo. E nesse momento, eu comecei a duvidar que Deus existia. Realmente. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, aprouve a colocar na minha vida um filho de Deus que realmente olhava para aquela pessoa e dizia: esse é santo. Esse vai para o céu. Quem sou eu para julgar, né? Quem sou eu? Mas olhava para a vida daquela pessoa e dizia assim: não tem jeito. Se o Eterno vai salvar alguém, é esse. E essa pessoa, meus irmãos, vivia uma situação muito particular, porque na vida dessa pessoa, que tinha uma formação, a meu ver, maravilhosa, ele era engenheiro de software, imagine isso nos anos 90, uma grande formação, né? Mas infelizmente ele vivia uma vida econômica dramática. Ganhava assim pouco mais de 2 salários mínimos, casado, a esposa não conseguia trabalho, tinha 2 meninos já com 9, 10 anos, mais ou menos. E aquela circunstância, eu me encontrei com essa pessoa e, a despeito dele viver toda aquela circunstância de faltar coisas, eu sempre o encontrava sorrindo. E quando ele me contava os dramas da família dele, eu pensava assim: e aí, o que você pensa disso? Ele me falava palavras de fé. Ele me dizia coisas do tipo: acredito, o Senhor está no controle. Eu ficava assim: como é possível, né? Como é possível ele sorrir? Como é possível essa pessoa ter esperança? Como que isso é possível? E curiosamente, ele tocava e cantava, e nós nos encontramos muito. E há uma citação da Bíblia que estava sempre na boca dele. A citação é esta, que não é uma citação qualquer, é uma ordem. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Yeshua para convosco. Eu passei momentos de grande dúvida se eu era realmente uma pessoa que tinha fé. Vendo a vida daquela pessoa, no que ela passava, o que ela demonstrava, o que ela vivia e o que ela falava e como ela sorria. Realmente. Se nós olharmos para essa expressão, é extremamente desafiador, meus irmãos. Quem sou eu para ser perfeito? Quem é você para ser perfeito? Mas eu digo uma coisa para vocês. Olhando a vida de quem tenta lutar a batalha espiritual, e Deus sabe que eu estou aqui quase sem voz, vivendo uma batalha espiritual para estar aqui nesse momento, falando para vocês. Ver esta afirmação é uma afirmação que me faz trazer memórias extremamente impactantes. Espero não chorar com os irmãos recordando a história e fazendo as citações bíblicas. Talvez eu não consiga, porque realmente foi um momento muito marcante. Mas ele cantava, tocava vários instrumentos e nós cantávamos juntos. É engraçado porque as nossas vozes se casavam. Então nós cantávamos muito. Então a nossa caminhada de fé foi baseada em 2 canções e canções que realmente falavam dessa palavra aqui. Quantas e quantas centenas de vezes nós cantamos? Muitas vezes. Aqui nós não temos a mania de cantar inário, né?
mas lá, naquela época, nós cantávamos. Este era o hino que nós mais cantávamos e de vez em quando fazíamos dueto. Vocês conhecem essa música? Eu não consigo cantar, perdi a voz, mas é belíssimo. E veja a letra dessa música, o que diz? Se da vida as vagas prozelosas são tempestuosas, dramáticas, dificultosas, ou seja, se da vida as vagas prozelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Não é bonito? Mas não é referente àquele verso que nós estávamos falando? O coro é ainda mais melódico e bonito, porque diz assim: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Eu me encontrava com ele no meio da minha escuridão dos dramas existenciais e olhava para a vida dele, os dramas eram maiores e da boca dele saía o quê? Lembrança das bênçãos. Como que é possível um negócio desse, né? Essa é a verdadeira vida de fé, né? Porque drama quem não as tem, mas se você passar a recordar e a lembrar das bênçãos que o Eterno tem feito na sua vida, certamente você vai começar a perceber quão maravilhoso é o Senhor. Mas continua a música dizendo: tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar? Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido os dias passarás. Houve uma certa feita que eu me encontrei com esse meu amigo, e ele estava sem leite para as crianças. Curiosamente, eu sonhei naquele dia que eu devia levar leite para ele. Falei assim: leva esse leite para sua casa. Falei assim: eu orei por isso hoje. Eu não vou falar das minhas dificuldades, eu vou falar dos meus milagres que o Senhor faz. Isso também já aconteceu comigo, com outras pessoas. Mas continua a música. Quando vires outros com o seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Grande verdade, grande verdade. E termina com a última estrofe dizendo: seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Essa música é baseada naquele verso que o meu amigo tanto dizia. Nós vivemos tempos desafiadores, tempos de pessoas que toda palavra que tem a boca é uma palavra de desânimo, de murmúrio, de reclamação, mas o que o Eterno nos pede é, em tudo, dar graças. É difícil viver a fé, não é? Não é para qualquer um, porque é fácil reclamar, é fácil murmurar, é fácil apontar defeitos, mas ser grato com o que o Eterno faz, não é. E aí a gente começa a pensar que esse exercício da fé talvez tenha a ver com o fato de que na sua vida você vai passar por tentações e provações. As tentações, meus irmãos, surgem daquilo que a Bíblia chama de concupiscência da alma. Ou seja, você, com seus desejos, sua vaidade, sua soberba, os seus desejos físicos começam a passar por tentações. Mas as provações são as dificuldades que o Senhor coloca na sua vida para que você seja provado, para que você seja um servo, como um ouro que passa pelo fogo e se transforma em algo de valor. E curiosamente, a canção que eu mais cantei com esse meu colega de fé não era essa. Era uma... Essa eu cantei tantas vezes, né? Talvez você já tenha cantado também. Vamos voltar um pouquinho aos anos 90. Você se lembra? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Fácil cantar, difícil viver.
Esta é a verdade. Porque a fé que vem do céu é firmeza, é fé que exige vida vivida diante das provações. E nós cantávamos, fazíamos coro de vozes, era tão bom. E continua a canção: as minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Porque a vida do Filho de Deus é uma vida extraordinária. A vida espiritual exige uma caminhada de fé extraordinária, sobrenatural, como essa canção diz. E a gente cantava, rompendo em fé, a minha vida se revestirá do teu poder. Que maravilha, não é? Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Nós tivemos experiências muito agradáveis. Naquelas noites e dias de dramas que vivia, era um acalento viver essa vida espiritual, perto desse meu grande amigo espiritual. Nós, além de orarmos muito, além de estarmos muito juntos, eu torcia para que o trabalho acabasse porque era hora de nós estarmos juntos e podermos celebrar, adorar, ouvir do Senhor, estudar. E mesmo diante do nosso olhar espiritual, que era um olhar de romper em fé, a verdade é que eu estava num momento lascado e ele mais ainda. Como que pode um negócio desse, né? Como que pode você viver uma vida espiritual e dizer, rompendo em fé, vou superar essas adversidades? Mas os momentos eram maravilhosos entre nós. Mais ou menos o que eu me lembrava é o que aconteceu, por exemplo, com o povo que se converteu lá em Pentecostes, em Jerusalém. Já imaginou? As pessoas andando numa vida sofrida, passando por circunstâncias dramáticas, e essas pessoas, de repente, se encontram com a fé, abrem o seu coração, e de repente milhares de pessoas estão vivendo em comunhão. Que coisa maravilhosa! Era mais ou menos isso que eu estava vivendo, só que com pouquíssimas pessoas, em especial com esse meu amigo. Nós fizemos 29 louvores públicos juntos, em diversas igrejas. Nós tivemos em 3 vigílias de oração em que ajudamos a conduzir. Era maravilhoso, parecia que eu estava vivendo uma coisa contrastante. Aqui na terra, desesperança. Quando pisava nas coisas do Senhor, esperança. Mas, além de participarmos e louvarmos em 2 acampamentos, um belo dia aconteceu comigo o que aconteceu com o povo lá de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, eles tiveram que sair daquela comunhão e andar pelo mundo. Um belo dia, esse meu irmão, ele recebeu uma proposta profissional para ir para os Estados Unidos. Realmente incrível. Eu não sabia o que eu sentia. Porque pensa, do ponto de vista físico, que maravilha, né? Você vai ganhar um dinheiro que você nunca imaginou ser possível, vai para um país de primeiro mundo, vai levar sua família, todos esses dramas econômicos vão surgir. Mas a verdade é que eu vou ficar sozinho aqui agora. Vocês já passaram por isso? Vocês já tiveram a sensação de que nós estamos vivendo aqui um momento que vocês vão levar para a memória de vocês como tipo, eu estive lá naquele dia? Eu abracei aqueles irmãos. Sabe aqueles momentos? Eu passei por eles. Mas um dia, irmã, acaba. Um dia a gente se separa. E nós nos abraçamos, choramos. E ele foi até o aeroporto de Confins, pegou um avião e foi para os Estados Unidos. Que coisa interessante. Eu passei a viver um dilema espiritual.
Sabe, meus irmãos, como todos nós vivemos momentos assim, porque quando o Senhor nos prova, quando o Senhor passa e coloca as circunstâncias e elas nos doem, nós começamos a fazer perguntas humanas, não são perguntas do céu. As perguntas que eu mais me fiz foram essas: por que Adonai nos proporciona experiências de completude espiritual para, no momento mais incrível, mágico, nos separar dessas pessoas que amamos? Não é mesmo? Foi o que aconteceu comigo. De repente, eu começava a viver a fé um pouco mais robusta, porque eu estava ombrado com alguém que vivia isso de maneira mais profunda. Mas, de repente, essa pessoa vai embora. Por que o Senhor faz isso com a gente, né? Eu comecei a olhar para aquilo e falar assim: será que o Senhor não me ama? Será que o Senhor não gosta de mim? Há uma segunda pergunta que eu me fazia: por que, no momento que eu mais me encontro com Adonai, as provações surgem? Já viu isso? Você está lá no mundão, parece que as coisas andam, aí você vem para cá, aí parece que aparece um bocado de crise para você. Pensei, mas eu estava na igreja, não é para ser bênção? Por que aparecem essas crises, não é mesmo? Crises, crises, crises. A verdade é que, ao me fazer essas perguntas, eu estava, no meu interior, vivendo o contrário do que o meu irmão me ensinou e que a Bíblia coloca como ordem. Em tudo dai graças. Você sabe o que eu estava fazendo aqui? Reclamando. Eu estava chateado. Eu estava triste. Eu estava com a sensação de que eu estava perdendo algo. Estava com a sensação de que o Senhor estava tirando algo de mim que Ele não tinha o direito de tirar. Mas o fato é que haja o que houver, que deve ser colocado para você, não é em tudo dar graças? É desafiador, não é mesmo? E aí nós temos aqui uma antítese filosófica, mas espiritualmente muito forte. Porque se você está sendo instado a dar graças a tudo, o que será que é o contrário de dar graças, né? Agradecer, o contrário de agradecer. Quando eu pego os estudos rabínicos dos sábios de Israel, o contrário de gratidão não é ingratidão. Na maioria das vezes não é. O contrário de ingratidão é a insatisfação. Olha que coisa interessante. Talvez seja o fato de nós fazermos aqui uma reflexão conceitual. O que é que nós temos de conceito sobre essas duas perspectivas? Porque a gratidão é o que nós somos obrigados ou somos levados por fé a ter. Mas a insatisfação é o seu inverso. Realmente, invertido. São abordados quando a gente estuda as midrashins, etc., pelos milênios, né? Você vê que realmente essa insatisfação é o contrário da gratidão, porque o ingrato, irmãos, é um insatisfeito. É uma pessoa sem contentamento com o que o Senhor faz na sua vida. E era o que eu estava sentindo. Mas, vamos ver aqui o que a palavra do Senhor fala um pouquinho sobre cada um desses conceitos. Gratidão é uma ordem. Não sei se vocês viram o texto que estava sendo colocado lá. Em tudo, dá graças. É uma ordem, entende? É uma forma atitudinal e é uma ordem. Então, aconteça o que acontecer com você, o que você devia fazer? Agradecer. Ah, mas é difícil demais fazer um negócio desse, né? Você já viu uma pessoa viver uma coisa radical e agradecer? É o que nós devemos fazer. Por que nós devemos fazer? Porque quando nós agradecemos, nós estamos não sendo masoquistas. Nós estamos entendendo que o Senhor, em sua maravilhosa graça,
Ele tem a providência sobre a nossa vida. Ele sabe do hoje, do ontem, do amanhã. Ele sabe as consequências e ao te provar, ele está colocando na sua vida algo que você tem que viver. Não sabemos por quê, mas ele sabe. Então, eu confio ou não confio no Senhor? Na providência do Senhor? Há alguns textos bíblicos bem claros, eu selecionei alguns principais aqui para nós anotarmos. Veja, por exemplo, Salmos 100, 4 a 5, explicando isso mais profundamente. Diz assim o texto: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade se estende por todas as nossas gerações. Deus é suficientemente bom e poderoso para cumprir suas promessas. Amém. Mas na hora que você está no meio da crise, você esquece disso, né? Mas temos mais alguns textos. Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Yeshua. Tô na pindaíba. Vou botar o joelho no chão, agradecer. O Senhor tem algo a nos ensinar. Agradeça e faça suas súplicas. Coração transbordante. Nós temos diversos outros textos. Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Yeshua, dando graças a Deus por meio dele. É muito impactante esse momento quando nós analisamos essas questões. Por quê? Porque de fato esta é a ordem. Gratidão não é você dar tapinha nas costas dos outros e dizer assim: nossa, sou muito agradecido por você. Não, realmente tem a ver com uma atitude e um estado emocional. A tradição oral fala bastante também sobre isso. Vejam exemplos. Em primeiro lugar, as bênçãos hebraicas, né? Meus irmãos, em tudo, para tudo em Israel tem bênção. Tem uma comidinha, bênção. Tem bebê, bênção. Vou tomar banho, bebê. Tudo tem bênção, porque nós precisamos realmente cumprir essa ordem. Em tudo, dai graças. Então, tudo tem uma bênção. Se você está agradecendo, você está bendizendo ao Senhor. Mas quando você está vivendo o contrário do que a palavra diz, você maldiz. Entende? Olha, por exemplo, o Modeh-Ani, que na verdade é tido por muitos como a oração do acordar. É uma bênção das bênçãos. O Modeh-Ani é uma recitação que se faz na tradição oral, que diz assim: eu te agradeço, Rei vivo e eterno, porque tu me devolveste a minha alma e a mim com compaixão. Eu acordei enquanto tantos dormiram, né? Grande é a tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Modeh-Ani. Mas será que os crentes são assim mesmo? Ou os crentes, quando acordam, já estão praguejando ou vendo as desgraças que ele acha que vai ter no dia? Percebe? Você devia estar dando graças a tudo. Agora, essa talvez da tradição oral seja ainda mais impactante. Quando os dramas acontecem, nós devemos reconhecer as bênçãos do Eterno, mesmo que não entendamos, ainda que seja na adversidade. Eu digo para você, quando eu vi isso aqui, a primeira vez, o que eu pensei é o seguinte: então o Senhor está pedindo para a gente ser masoquista, é isso? Não entendi dessa forma. É o seguinte: eu creio que o Senhor é o dono da providência. Eu creio que o Senhor está permitindo coisas para o nosso bem, eu não sei porquê, mas o fato é que Ele está permitindo. Então, esta é uma coisa que eu tenho que viver. Obrigado, Senhor. Mas a insatisfação é quando nós vamos perdendo a fé. A insatisfação é um drama. Por quê? Porque nasce de um coração que murmura, de um coração que reclama, de um coração que fala mal, de um coração que só aceita as coisas quando acha que
está suficiente, mas nós não achamos, na maioria das vezes, que é suficiente. E isso, irmãos, aconteceu muitas vezes com Israel. Mas isso é o contrário de nós vivermos a fé, porque a murmuração é uma rebelião contra o Eterno. Se eu estou reclamando, eu estou me rebelando contra o Senhor, porque eu não confio na providência do Senhor. Se eu estou apontando os defeitos hoje, falando assim, aquilo ali é ruim, o Senhor não poderia ter feito aquilo, como pode? Nós estamos murmurando contra o Senhor que tudo sabe, tudo pode, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem a inclinação para o bem, e nós, por causa de uma vã dificuldade, pequenininha, a gente começa a murmurar. Não é o que nós devíamos fazer. Em tudo, dai graças. Que difícil, né? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia e depois na tradição oral sobre a insatisfação. A insatisfação, ela se dá em diversos momentos. Veja, por exemplo, Êxodo 16, 2-3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe. Lembra, gente? Essa congregação aqui, esse povo, é aquele que atravessou o Mar Vermelho. Viu o Senhor abrir o Mar Vermelho. Viu soldados de Faraó e Faraó falecer. Viu milagres, viu maná caiu do céu. É esse pessoal aqui. É o que acontece muitas vezes na igreja, né? Gente que vê milagres, maravilhas, acontece consigo com o outro. Aí daí a pouco está murmurando. É o que estava acontecendo aqui. E também contra Aaron no deserto. E disseram-lhe os filhos de Israel: quem dera estivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos assentávamos junto às panelas de carne e quando comíamos pão a fartar. Pois nos tiraste para esse deserto para matar de fome a toda a congregação. Você continua acreditando que o Senhor faz milagres? Você continua acreditando que o Senhor pode intervir milagrosamente, de maneira incrível, sobrenatural, naquele problema que você vive ou contempla? Você acha que o Senhor morreu? Que Ele não vê a sua caminhada? Você acha mesmo? Por que você não lembra das coisas incríveis que o Senhor fez para você? Esse era o ponto. Nós temos aqui uma segunda questão, Números 11:1, que diz: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. E ouviu o Senhor, e a sua ira se acendeu. Percebe que a murmuração atrai a ira do Senhor? Ou seja, a sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na extremidade do acampamento. A insatisfação é o contrário da gratidão e o Senhor detesta esse negócio. Terceira questão, 1 Coríntios 10:10. Nem murmurem, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Aqui, Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, está nos advertendo a não repetir aquele erro dos israelitas lá no deserto. Mas tem mais, muito mais. Mas eu vou só mais uma aqui para a gente parar. Tiago 4:2-3 diz: vocês cobiçam e não têm, matam e invejam e não podem obter, lutam e fazem guerras, não têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar nos seus prazeres. Nós precisamos pedir ao Senhor com o coração quebrantado de dar graças, mesmo diante das dores. A tradição oral fala bastante também sobre isso. Falando das lições do deserto, que é aquela que nós citamos um pouco antes, né? Nós temos aqui, principalmente no Talmud, falando de diversas consequências dramáticas daquele que tem ingratidão, daquele que não confia na providência do Senhor. Mas nós temos muitos outros. Aqui é o olho mau e a inveja. Gente, olho mau e inveja, de acordo com a tradição oral, nasce da insatisfação. Porque se você estiver satisfeito e confiante na providência do Senhor, você vai parar de olhar para a grama do vizinho. Simples assim. Há uma terceira coisa, talvez a mais importante, que é o conceito de sinhá, contentamento. Você deveria olhar para o que o Senhor faz na sua vida e alegrar-se com o que o Senhor faz, já fez, e com aquilo que você está pedindo e acredita que Ele fará. Você está contente?
Porque a insatisfação é um descontentamento, entende? É um estado de espírito que surge da falta de gratidão, de crer na providência do Senhor. Eu, nesse momento, acho que entendo, hoje, depois de tudo isso, essa dúvida cruel que eu tenho. Será que eu tenho sido uma pessoa suficientemente grata aos olhos do Senhor? E eu digo para vocês que preciso melhorar. Mas passei por uma experiência que fez tudo mudar. 1 ano e meio depois, eu estava em viagem. Na época, nós imprimíamos uma revista. E essa revista, ora era na cidade, ora era noutra, impressão. E eu tinha que passar 3 dias numa cidade de Minas. Eu estava lá, enquanto fazia o processo, e ficava num pequeno apartamento que estava no 3º andar. Eu tinha um telefone celular, não sei se vocês conhecem isso, mas era um negócio assim de quase 1 quilo. Era grande, né? E eu não gostava de receber telefonemas nele, porque eu lembro até hoje, era mais ou menos assim. Eu pagava R$1 por minuto, você imagina, isso era tipo 99, 2000, e quem ligava pagava R$1 também, por minuto. Era muito caro, gente. O telefone toca. Eu atendi um telefone internacional, e quem era, né? Era o meu irmão. Ele falou assim: Wesley, você está onde? Eu falei onde estava. Olha, nós estamos chegando no Brasil. A primeira pessoa que nós queremos ver é você. Nós vamos aí te visitar. Eles alugaram um carro e foram lá até essa cidade. E chegamos lá. Foi maravilhoso. Vocês já passaram por essa experiência de ter passado por um amor espiritual muito grande? E aí você tem uma separação forçosa, não porque vocês brigaram. E aí você reencontra o amor, a paixão de ver a pessoa. E agora eu estava contemplando essa pessoa bem de vida. Essa pessoa com dinheiro. Essa pessoa falando da vida que ele tinha nos Estados Unidos, da vida próspera. Aquele momento, nossa, nós ajoelhamos e fomos orar para agradecer, né? Que bom que o Eterno permite um negócio desse. Essa situação aqui, nessa situação, a esposa, maravilhada pela cidade, disse assim: agora que nós já oramos, agora que nós já passamos por todos esses abraços, eu gostaria de conhecer um pouquinho essa cidade. Os meninos dele já deviam estar assim com 12. Era 1 ano de diferença, 12, 11, por aí, né? Eles pegaram um carro, entraram. Naquela porção da cidade era bem plana. E eu e ele na varanda, contemplando, relembrando as coisas. E eles começaram a sair. No segundo cruzamento, adiante, passa uma carreta cruzando por cima do carro. E nós assistimos. Meu Deus. Uau! Eu falo para vocês. Eu assisti tudo de lá. E naquele momento, meus irmãos, me deu um baita de um drama espiritual na mente de novo. Eu acho que vocês passam por esses dramas também, né? Quando vocês contemplam as maldades da vida, as maldades que acontecem no mundo. Eu me perguntei, como é que o Senhor permite uma desgraça dessa para um santo desse? Como? Como o Senhor pode permitir um negócio desse? Não é lógico, a meu ver, não é? Mas eu pensei mais ainda, porque nós saímos do apartamento correndo, porque nós tínhamos que vimos aquilo, tínhamos que socorrer. A próxima pergunta que eu me fiz é: será que o meu irmão agora perde a fé? Porque depois de uma dessa, né? Não é possível, né? E nós chegamos lá, diante daquela circunstância, e fomos os primeiros a chegar. Eu falo para vocês, eu não aguento ver sangue, não. Não mesmo. Eu não desmaiei porque era ele, né? Tinha que estar junto com ele. Mas olhando aquele negócio, eu falei assim, não, eu não vou aguentar. Ele chega, pega uns pedaços de ferro, começa a tirar a família de lá.
E eu me fiz a próxima pergunta: como é possível suportar uma dor dessa? Como é possível você suportar a perda de uma pessoa que você ama? Principalmente, como é possível você suportar a perca de uma pessoa que você ama e que você está orando para o Senhor fazer um milagre na vida dela, e ao invés do milagre o Senhor deixa aquela pessoa morrer? Como é possível você ser uma pessoa grata diante de circunstâncias assim? O fato é que nesse momento, hoje eu raciocino que o que aconteceu era para reforçar a minha fé. Eu acho, uma das coisas que o Eterno estava providenciando. Porque o que eu contemplei ali foram 3 orações que eu não tenho coragem de descrever plenamente para vocês, porque senão eu não vou conseguir falar para vocês. Mas o fato é o seguinte: aquele irmão, ele com aquela barra de ferro foi tirando as ferragens e tira a esposa. Foi a primeira. Os 3 estavam mortos. A esposa estava semidegolada e ele juntou aquela mulher, colocou no chão, colocou a cabeça no lugar. E eu pensei, eu vou desmaiar, mas e ele? E ele vai e coloca a mão na cabeça dela e faz a primeira oração. Meu Deus, muito obrigado por todos esses anos que o Senhor permitiu que esse anjo existisse na minha vida. Meu Deus, muito obrigado pelo companheirismo dessa mulher. Hoje já não se acha mulher virtuosa como essa, eu não acharia. E começou a lembrar de todos os momentos maravilhosos que teve com ela. Como que aquela mulher, ela tocou a vida dele, foi companheira, foi isso, foi aquilo. E eu pensei assim, não acredito que esse homem está grato. E ele terminou e falou assim, meu irmão, eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu sou grato pelo que o Senhor me deu, mas agora ela se foi. E eu tenho que agradecer. E ele tira o primeiro filho, ele só tinha 2 filhos. Os 2 morreram juntos. E faz a mesma coisa. Meu filho Iago, você lembra? Ai meu Deus, não consigo contar para vocês. Mas aquele homem, irmãos, ele estava chorando de gratidão. Ele não estava reclamando da perda. Ao final daquilo ele me disse, meu irmão, nós estamos passando por uma provação. Eu, em especial, estou passando por uma provação, porque o Senhor está querendo me fazer alguma coisa. Mas eu quero te dizer, eu não sei o que Ele quer fazer. Está doendo, mas eu sou grato. Ah, irmãos, ser grato não é só falar. Mas, em 2018, eu tive uma outra canção que foi lançada, que fechou essa história. A história da gratidão. Porque em 2018, essa mulher aqui, que é uma cantora, ela passou por uma situação semelhante. A família estava vindo de carro, num momento muito difícil. Houve um acidente. Boa parte dos familiares dela morreu. E boa parte ficou entre a vida e a morte. E ela teve uma iluminação, fez uma canção que destaca muito essa coisa da gratidão. Uma música que se chama Jó. Jó, meus irmãos, foi um homem que viveu dramas ainda maiores do que o meu irmão. Jó perdeu todos os seus filhos, eram mais do que 2. Jó perdeu tudo que tinha, mas continuou agradecido ao Senhor. E essa canção, que eu nunca tive a oportunidade de cantar junto com meu irmão, diz uma grande verdade sobre gratidão. Diz assim a canção: Jó, como pode ainda adorar? Se não tens motivo para cantar, abandona esse Deus e morre, porque é o que a gente muitas vezes sente, né? Diante de dramas que cruzam o nosso caminho. E nós muitas vezes talvez até abandonemos o Senhor. Mas continua a canção: mas não o adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Que maravilha! São os olhos espirituais abertos. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? E aí,
é o que nós devemos fazer, porque quem é agradecido, louva, irmãos. Louva, mesmo diante das adversidades. E ele responde: eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Há uns 4 meses atrás, eu recebi uma mensagem eletrônica desse meu irmão me fazendo um convite para estar num evento de adoração na Flórida. Não sei se vai ser possível a gente ir. Ele dizendo: o Senhor continua cuidando de mim e eu continuo repetindo: em tudo dai graças. Este é o verdadeiro desafio de fé, um dos grandes desafios de fé. Ao sair daqui ou ali, não importa onde, na sua circunstância pessoal ou ao seu redor, você vai ver coisas que vai fazer você talvez perder a fé. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos persistir até o fim, porque Ele vai nos dar a coroa da vida. Esse é o desafio. Agradecer. Não é fácil, não mesmo. Eu queria, nesse momento final, depois dessa explicação, quase sem voz, foi difícil demais chegar aqui, tantas dificuldades para nós falarmos isso para os irmãos, porque nós estamos num mundo de muita insatisfação, de muito murmúrio, de muita reclamação, não é mesmo? Mas há algumas conclusões aqui. A gratidão acontece quando você, ao invés de olhar para o problema, você coloca os teus sentidos, teu ouvido, os teus olhos, tudo que você tem mirado no eterno. Ou seja, você olha para aquele que tudo pode, que tudo sabe, que tudo dá. Este é que você devia olhar, e não as suas opiniões destrutivas. O fato é que se você sente insatisfação, se você caminha nessa vida como um insatisfeito, então você não tem o contentamento do Senhor na sua vida. Você precisa fazer techuvá, se arrepender dos seus maus caminhos. A gratidão muda a sua perspectiva, porque você vai sair dessa vida comum, natural, de problemas e dramas, e agora você vai viver o mundo sobrenatural. Não é fácil. De vez em quando a gente cai, mas a gente persiste. Agora, se você escolher a insatisfação, você vai começar a parar de olhar para as bênçãos do Senhor. Você vai se esquecer das bênçãos do Senhor. Você vai começar a olhar só para os problemas. Por isso, murmúrio e insatisfação. O fato é o que o Senhor nos instiga, e é a instigação que eu gostaria de fazer para você. Faça da sua vida uma vida cheia de gratidão. Agradeça por tudo. Pelos dramas, pelas bênçãos, pelas circunstâncias, porque nós cremos que o Senhor é o Senhor da providência. Senhor, meu Deus, eu quero orar agora pela vida dessa pessoa que precisa aprender a trabalhar a sua gratidão, que precisa parar de olhar para os problemas, os dramas, e ainda que os viva, acredite que o Senhor da providência está cuidando de ti. Senhor, nos abençoe, amoleça os nossos corações, tira a insatisfação de nós, tira o murmúrio do nosso meio, tira a inveja, o olho mau. Senhor, nós queremos viver mais perto de ti, contemplar a eternidade e a sua maravilhosa graça. Nós queremos tudo isso, Senhor, por isso queremos ser gratos a ti. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém.